Olá, queridos jovens do Instituto e também todos os nossos convidados que estão aqui presentes, né, participando desse momento ímpar, que é o nosso podcast do Instituto Manaus, que é o nosso Pode Falar. Como sempre, estamos estudando esse semestre um livro maravilhoso do Elder Anderson, O Dom Divino do Perdão. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre confessar nossos pecados, abandonar o nosso pecado e também fazer uma restituição generosa. Para que isso aconteça, certo? Para que nós possamos ser agraciados com o nosso podcast hoje, nós temos duas convidadas mais do que especiais. Prometo a vocês que vocês hoje vão ser muito bem abençoados por elas. Vamos, então, convidá-las, né, a se apresentarem, a Clara e a Gisele. Então, por favor, Clara, se apresente. Quem é você? De onde você é? Conte toda a sua história em tudo. 30 segundos. Tô brincando. Vamos lá. Abra seu coração. Primeiro fale se é casado, solteiro, que nós temos aí muitos seguidores aqui no Instagram, certo? No YouTube. É só aguardando, assim, bom, será que é ela ou não? Então tá bom, meu nome é Clara Luísa, eu tenho 23 anos, eu nasci em Belém, mas moro aqui desde criança e eu cresci no Evangelho, porém eu me batizei com 12 anos de idade. Eu sou da Ala Parque 10, da Estaca Rio Negro bom, mais? Muito bom, Mais alguma coisa? excelente. E tá solteira, gente. E tá solteira, gente. Vamos lá, rapazes. E tem que passar por várias entrevistas até chegar a Clara. Sim. Uma das entrevistas é comigo. Outra é comigo. Beleza. Muitos requisitos. Oi, meu nome é Gisele de Sá. Eu sou da Ala Parque 10, sou da Ala da Clara. A gente tá lá juntas. Eu tenho 24 anos. Eu servi na Missão Brasil São Paulo Sul. Então eu cheguei tem 2 anos agora. Vai fazer 3. E acho que basicamente é isso. Minha família conheceu a igreja quando eu tinha 7, eu fui batizada com 8. Então, e falando sobre a aula, é uma aula muito boa, de verdade. Eu estava estudando em casa e estou animada para poder falar sobre isso. Interessante que você falou para ela que ela estava solteira e você. Ela tá solteira. Também, gente, também. Mandem seus currículos. Olha aí, ó. Manda por e-mail do Instituto aqui. É isso aí, mas vamos mesmo. Olha que também temos, para poder chegar até a Gisele e a Clara, tem que passar por umas entrevistas Bem rigorosas. são bem rigorosas. O processo de seleção é difícil. Ele é complicado. Mas muito bom. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria então de começar com Doutrina e Convênio 58, 42 e 43. E Clara, você pode ler para nós? Eu acredito que vai estar aí na nossa tela. Doutrina e Convênios 58, 42 e 43, né? Isso. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Desta maneira saberei se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Certo. Essa é uma escritura chave para poder iniciar nosso bate-papo, né? Onde nós podemos saber podemos saber se realmente o Senhor nos perdoou ou não, certo? Então, vai ser uma verdade que nós podemos aprender bem claro nesses dois versículos. Uma verdade bem clara nesses dois versículos. O arrependimento ele passa por um processo onde nós precisamos abandonar aquilo que foi feito e também que nós precisamos nos lembrar que o Pai Celestial, quando nós nos arrependemos, ele não mais se lembra. Acho que são duas verdades essenciais, o ato do abandono e o ato de nós sabermos que o Pai Celestial nos perdoou. Muito bom. Antes de ele falar, existem 4 perguntas aqui para nós nos autoavaliarmos. Uhum. E eu vou fazer falar as 4 perguntas aqui e eu gostaria que vocês pudessem escolher uma delas para a gente debater.
Tá bom. Tá certo? Perfeito. Então vamos lá. A primeira pergunta diz assim: por que vocês acham que confessar nossos pecados é parte essencial do arrependimento? Segunda pergunta: o que está envolvido ao confessar um pecado? A quem devemos confessar nossos pecados? Terceira pergunta: que pecados devem ser confessados a um líder do sacerdócio? O perdão vem de Deus. Então, por que precisamos confessar um líder do sacerdócio no caso de pecados graves? E quarto, que conselho, Elder Anderson, você acha útil para alguém que está lutando para abandonar ou desistir um pecado? São perguntas assim que muitos de nós, eu já tive muitas dúvidas até sobre essas perguntas. Uhum. E que no decorrer do tempo foi me liberando essas respostas, né? Então, meninas, escolham. Então, eu vou começar com a primeira, né? Porque vocês acham que confessar os nossos pecados é parte essencial do arrependimento. Acho que principalmente isso demonstra que você está disposto a mudar. E que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Claro, tem o Pai Celestial, mas envolvendo também a outra pergunta já sobre os líderes. Então, os líderes, eles foram chamados justamente para isso, né? E eles têm todo o poder, eles têm também sabedoria, eles têm mais essa vivência, essa experiência, e eles também recebem revelação, né, para sua ala, para sua estaca. Então, ele com certeza vai saber como ajudar. E pensando sobre isso, eu lembrei sobre uma pessoa, uma mulher que a gente estava ensinando na missão e que ela não conseguia muito entender o arrependimento. E porque já tinha acontecido muitas coisas ao longo dos anos, mas que ela ainda estava carregando aquela mágoa, sabe? E que era muito difícil para ela conviver com isso. E antes mesmo de a gente se marcar o batismo dela, a gente estava sentindo que ela precisava de outra pessoa falando. Porque os missionários estavam ali falando e tudo, e ela acreditava e tudo, mas para ela era muito difícil entender a graça. Então a gente pediu para que um líder do sacerdócio, lá da ala de Jardim da Saúde, falasse com ela. E eu achei incrível a experiência que ela teve, porque ela falou: Sisters, esse homem é do Senhor. Porque eu pensei que eu ia chegar lá e ele ia me julgar, e ele, quando eu estivesse contando a minha história, ele ia olhar no fundo dos meus olhos e falar: Não, você não pode entrar nessa igreja, você tem que melhorar muito, você tem que. alguma coisa do tipo. Eu achei que eu ia ser rejeitada, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ela sentiu o amor do Salvador por meio desse líder. Então, confessar para ela naquele momento, antes mesmo do batismo, foi muito importante, porque ela teve já essa experiência de sentir o amor do Salvador, de sentir o Espírito Santo, de sentir que os líderes que iam acompanhar ela a partir daquele momento já estavam meio que cientes sobre, e que outras pessoas, outra liderança, outros homens, outras mulheres inspiradas iam ajudar ela durante todo esse processo da vida dela como membro da igreja. Eu acho que é importante justamente, vou falar a mesma coisa, mas eu acho que é importante porque muitas vezes nós precisamos de alguém que olhe pra gente e fale que está tudo bem e que os nossos pecados foram perdoados, que nós estamos limpos para poder continuar dentro do evangelho. Não que nós possamos sair de alguma forma, mas nós temos muitas vezes essa visão de que por um erro nós não podemos ficar, nós não podemos nos aproximar do Senhor e aí nós nos afastamos. E eu acho que ter outra pessoa envolvida nesse processo faz a diferença. Porque muitas vezes a gente vai ficar, ai, mas será que eu realmente estou digno? Eu sou uma pessoa muito ruim, eu não deveria nem estar aqui, porque o inimigo ele vai colocar também essas coisas na nossa cabeça e muitas vezes a nossa própria mente vai fazer isso com a gente. E quando você tem uma pessoa que está lhe dando o apoio, que é o líder, você vai lembrar, toda vez que eu tô me sentindo passando por esse loop desses pensamentos, você vai pensar, meu líder disse que eu poderia, que está tudo certo, que está tudo bem. E isso vai ajudar você também a ter conforto. Acredito que é isso. Muito bom. Nós falamos muito sobre o líder, né, o sacerdócio. Você
onde nós podemos realmente abrir nossos corações, né, todos os nossos defeitos, nossos pecados para esse líder. E algo que é muito importante nós sabermos que todo líder, vamos chamar de bispos, né, os presidentes destaca, eles têm algo comum que nós chamamos de juízes de Israel. Então, o que é um juiz de Israel? Ele literalmente representa Cristo aqui na Terra. Então, ele que, com o manto dele, ele pode sentir se aquela pessoa, qual o processo de arrependimento daquela pessoa. Se é um processo curto, se é um processo longo, entendeu? Então, vai de acordo com o sentimento que ele recebe do Senhor. Às vezes, a gente pensa, mas esse líder foi muito, muito duro com aquele rapaz, com aquela moça. Então, mas não sabe o que esse líder passou, está passando para receber uma resposta e muitas vezes ter que falar aquilo para aquele jovem. Né? Eu sei, eu já fui bispo, então para mim era muito difícil às vezes falar muitas coisas. Né? E quando nós somos desobrigados como bispos ou presidente destaca, literalmente esse manto sai. E a gente não tem mais esse poder de julgar pelo Senhor, entendeu? E uma outra coisa que é interessante que a gente precisa entender também, quando o membro compartilha e abre o seu coração para um líder do sacerdócio, bispo ou presidente destaca, o que está ali naquele local vai ficar ali. E isso é muito difícil, por quê? Porque você vai para casa, sabe, com o sentimento assim, puxa, eu tenho que orar ainda pelaquela pessoa, às vezes você está triste, sabe, você está passando por alguma angústia, e a esposa olha assim, o que você tem? Não, estou tranquilo, não, pode falar, não posso falar, entre eu e o Senhor, entendeu? Então, às vezes eu falo assim que o bispo, às vezes ele é muito solitário quando chega nessa parte. Porque é só ele e o Senhor, as orientações é ele, o Senhor, entendeu? Mas é realmente necessário, né, que nós, como membros da igreja, Jesus Cristo dos últimos dias, realmente, se temos algo, devemos confessar ao bispo. Lógico que tem coisas que necessariamente não precisamos. Por exemplo, eu puxei o cabelo do cachorro, me sinto mal. Aí chega lá, bispo, ó, perdoe-me, né? Eu não vou mais fazer isso, né? O bispo nunca vai ficar vazio. Se isso acontecer, coitado do bispo, né? Ele vai só chegar meia-noite e pouco no domingo. Então, não, necessariamente não é isso, mas quando existe algum pecado que tem necessidade, nós vamos saber. Nós vamos saber. E muitas vezes o bispo vai saber também. Eu sei porque eu já fui bispo. Tinha momentos em que eu queria falar com a pessoa, mas a pessoa tinha que chegar até mim. E uma vez eu senti foi muito claro, o senhor falou assim, olha, você precisa entrevistar os seus jovens, todos os jovens, tem um que está precisando de ajuda. E eu falei, mas senhor, o senhor não poderia só falar o nome assim para mim, que é mais fácil, né? Não, você precisa entrevistar os seus jovens, todos eles, e você tem que usar esse vídeo e tem que fazer essa pergunta. Eu falei, mas senhor, não é mais fácil colocar o jovem? E eu fiz isso, conversei com todos os jovens. Chegou um dos últimos, né? O senhor falou assim, é esse aqui. Aí eu falei assim, eita, nós, tá bom. E aí o jovem, tivemos um trabalho assim de preparar, ajudar. Então, realmente é necessário que nós possamos entender que o líder do sacerdócio, bispo, presidente de destaque, ele tem realmente esse poder, né, que é o ser juiz de Israel. Aqui no Manual Geral da Igreja, ele fala assim que os bispos e presidentes de destaque são chamados e designados por imposição de mãos para serem juízes de Israel. E olha que coisa interessante, né? Eles possuem a chave do sacerdócio para representar o Senhor ao ajudarem os membros da igreja a se arrependerem. Então, por isso que é importante nós entendermos o poder do líder do sacerdócio. Ok.
E aí, então, tem um pequeno trecho do livro, né, do Aldense, e que ele diz assim: uma vez que tenhamos de fato deixado para trás o pecado, não nos concentramos nele, não nos deleitamos nele e não falamos dele abertamente com outras pessoas. Embora você possa desejar alertar outras pessoas dos pecados que já superou, isso pode levar à divulgação de comentários inapropriados ou a produzir cenas indesejáveis em mentes insuspeitas e a ferir espiritualmente as próprias pessoas que você deseja ajudar. E aí eu vou a algo mais adentro, porque todos nós, né, não somos perfeitos. Existe um jogo que era muito usado isso no passado, que era o jogo era assim, você pegava um petzinho, ficava todo mundo de redor, né, e girava. E aí, quem caísse, você fazia uma pergunta para essa pessoa, uma pergunta meio indelicada. E aí você respondia, entendeu? Então, assim, eu vi cada coisa, eu falei assim, gente do céu. Eu falei, não quero mais participar não, porque está ficando algo chato. Né? Uma coisa é você perguntar assim, e aí, você tem namorado? Ah, tô solteiro, né, e tal. Aí começou outras perguntas mais fortes, né? E aí, você transgressou antes de você... qual foi a sua maior transgressão antes do batismo? E tinha que falar, né? Era um jogo ali, você tinha que falar tudo abertamente. Então eu fiquei preocupado com aquilo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de jogos, né? Sim. Porque é aquela situação, você tem uma ideia de um líder. E de repente o líder vai falar suas transgressões passadas antes de ser batizados. Aí você, nossa, ele fazia tudo isso, né? Eu fui falar que eu era skatista, o pessoal, nossa, você era skatista, né? Aí eu falei assim, e olha que não é transgressão passada, né? Entendeu? E o pessoal já começaram a me julgar, falando, você é skatista, é? Não, eu fui skatista. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós falamos com alguma pessoa, por exemplo, até quando nós estamos conhecendo as pessoas, rapazes, moças, né? De repente uma moça conta alguma coisa que aconteceu com ela no passado, entendeu? Não é legal isso, entendeu? Ah, não, mas eu confio nele. Ah, eu confio nela. É legal, mas só que ela vai falar para a torcida do Flamengo, né? Já pensou seu nome aí sendo... Eu pensei porque você também tem direito à sua própria, vamos dizer assim, particularidade. Não é Sim, necessário que esse tipo de coisa seja exposta. Primeiro porque vai realmente colocar você numa situação sim, indelicada. E por mais que isso não seja algo mais presente na sua vida, você pode acabar associando-se a isso, porque a visão de Deus ela é diferente da visão dos homens. E infelizmente, quando nós comentamos algo sobre esse tipo de situação, absoluto nada, sem contexto, sem nada, as pessoas passam a olhar com um olhar de julgamento. Então, querendo ou não, isso é um fato. A visão, quando nós estamos pela visão do Senhor ou pela visão de um bispo, ele está nos vendo como Deus nos vê. uhum, E Deus é infinitamente mais caridoso, mais misericordioso e mais amoroso. Ele julga aquilo que ele acha necessário julgar. Os homens não. Nós julgamos sem aquilo que nós não temos muitas vezes o direito de julgar e da forma errada, como nós não podemos julgar. sim. Temos E as esse... fofocas começam assim, né? Na Sim. confiança, né? Ah, eu confio em você. Então, como eu falei para vocês, então tinha esses jogos que era muito comum no passado. Não sei se ainda existe isso entre vocês, né? Espero que não, né? Não, acho que não. Eu falo isso, mas acho que A gente nunca jogou isso. eu também nunca joguei esse negócio, não. É Aí, tipo verdade e consequência, eu acho. Acho que é e se assim. alguém falar assim, bora fazer aqui jogo aqui, o jogo da verdade. Ah, era o jogo da verdade. É verdade ou consequência, eu acho que É? é aquele que você. Não é aquele que você faz uma pergunta e a pessoa pode escolher se ela quer responder ou se ela quer fazer um desafio, não é um negócio assim. Bom, nessa época não tinha o desafio, Muitas vezes né? a pessoa tinha que Só tinha que responder. responder, né?
eu acho Não que tinha Mas opção. pode, é a mesma exatamente. ideia, eu Né? acho. É. Muitas vezes as pessoas. Eu sempre pensei que era um jogo que quando eu via as pessoas jogando, eu olhava, gente, não pode surgir uma pergunta desconfortável pra alguém naquele lugar. Era uma coisa que me passava pela cabeça. E eu olhava e essa pessoa vai ficar sem graça. Aham. Aí não vai. Nesse desafio, por exemplo, que eu já vi situações, né? Que, por exemplo, vamos supor, você matou um gato, né? Verdade ou consequência, né? Aí você quer falar ou não? Se você quer falar, você fala. Se você não quiser falar, você bebe água, vamos supor. Só um exemplo. Aí a pessoa fala. Ou seja, automaticamente já estava informando, ó, Já tá confirmando. você fez algo de errado, não quis falar os detalhes, né? Então, esse é o convite que eu faço a cada um de vocês, né? Que nós possamos realmente manter as nossas transgressões passadas conosco mesmo, né? Não precisamos passar para as pessoas o que nós éramos antes. Vocês sabem quando nós prestamos nossos testemunhos, né? Lá ninguém fala sobre transgressão passada e nem podemos falar. E nem é permitido, e também não é bom falar. Como já vimos em muitas denominações que falam, antes de eu ser pastor, eu matei 5, enterrei 2, os outros 3 enterraram por mim. Que exemplo! Entendeu? Então, se não precisa a gente saber das coisas passadas. A gente precisa saber de hoje, né? Não é verdade? De como a pessoa tá. A pessoa atingiu, teve seus desafios. Isso que é importante saber. É a fé, né? Não o que fez de errado. E acho que também é o mais perto que nós vamos conseguir chegar da visão que Cristo tem da gente. Sim. Porque ele, de fato, para ele, para o Senhor, tudo isso foi apagado. E quando nós tentamos de novo trazer de volta, se torna algo complicado, porque esse olhar ele vai ficar. Nós temos que ter o olhar de Jesus Cristo. Bom, ainda falando sobre transgressões passadas, né? Sobre não desenterrar essas coisas passadas, tem um vídeo que retrata exclusivamente sobre isso. Eu achei maravilhoso esse vídeo. É incrível, de verdade. Incrível esse vídeo. E vamos então passar esse vídeo. Eu gostaria que vocês pudessem realmente perceber que não é bom desenterrar coisas passadas. Em Idaho Falls há um belo aeroporto. Perto do aeroporto fica outra parte da cidade muito bonita e bastante utilizada, o Parque Freeman. Olhando do parque para o rio, lá embaixo, vê-se o majestoso templo de Idaho Falls, branco e imaculado, erguendo-se de um amplo patamar. Esses 2 belos e bem frequentados lugares costumavam ser aterros sanitários. Aterro sanitário é um lugar em que se enterra o lixo entre camadas de terra. A definição de reabilitar é retornar à conduta correta ou apropriada. Resgatar de um estado indesejável. Morei em Idaho Falls quase a vida inteira. Contribuí com muito lixo para aqueles aterros ao longo de mais de 50 anos. O que as autoridades municipais pensariam se um dia eu aparecesse numa das pistas do aeroporto de Idaho Falls ou no meio daquele parque com uma escavadeira e começasse a abrir buracos? Quando me perguntasse o que estava fazendo, eu responderia que queria desenterrar todo o lixo antigo que coloquei ali durante anos. Imagino que eles me diriam que não haveria como identificar o meu lixo pessoal, que ele havia sido reabilitado e enterrado há muito tempo. Acho que ficariam se perguntando por que alguém desejaria destruir algo tão belo e útil para desenterrar lixo do passado. Será possível reabilitar uma vida que, por abandono negligente, tenha ficado tão cheia de lixo a ponto de a pessoa parecer imperdoável?
E aquela pessoa que mudou sua vida, mas simplesmente não consegue perdoar-se? O profeta Alma ensinou que o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. A expiação de Jesus Cristo está ao alcance de cada um de nós. Ela pode purificar, reabilitar e santificar a todos, inclusive você. Não há hábito, dependência, rebelião ou transgressão que estejam isentos da promessa de perdão completo. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Ao aceitar e utilizar essa preciosa dádiva com gratidão, desfrutaremos tudo o que há de belo e proveitoso em nossa vida, que foi reabilitado por Deus por meio de seu amor infinito e pela expiação de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Muito bom. Quando nós falamos aí sobre desenterrar, né? O Helder explica muito claro, deixa muito claro sobre a forma como devemos agir com nossos pecados, né? E realmente não olhar para trás, porque tem um processo de arrependimento. E eu gostaria que nós pudéssemos aqui ponderar, responder a seguinte pergunta: como se concentrar em Jesus Cristo e em sua expiação pode nos ajudar a deixar nossos pecados e os pecados de outras pessoas no passado? Acho que sabendo que a expiação ela é infinita, nós passamos a confiar muito mais, porque sabemos que Cristo é capaz de redimir aquilo que nós fizemos e aquilo que foi feito a nós da mesma forma. Muitas vezes, devido à atitude de outras pessoas, nós somos muitas vezes machucados. E nós podemos pedir para que o Senhor nos cure disso, da mesma forma como podemos pedir por essas pessoas em relação a nós e a nós mesmos, para que Ele nos perdoe. E também que Ele possa preencher aquilo que estava lá, porque querendo ou não, quando uma das partes do processo de arrependimento é o fato de que nós temos que tirar os hábitos ruins e colocar hábitos bons no lugar. E isso não é um processo muitas vezes fácil. E podemos pedir, e sabendo que o Salvador ele tem um poder infinito para isso, é algo que nos conforta e nos dá coragem de saber que podemos fazer isso. Muito bom. Gisele? Eu acho que, principalmente, lembrar que isso faz parte do plano, né? O Senhor já sabia de todas as coisas antes e Jesus Cristo ele é o ponto central. Então, ele literalmente fez esse sacrifício, fez a expiação para que a gente pudesse não ser escravo do pecado, não ser escravo dessa angústia que o pecado traz. E sobre o vídeo, eu assisti em casa, mas agora assistindo eu tive uma outra visão. Então, quando eu estava em casa, eu assisti e pensei sobre como eu mesma, de não tentar revirar ali e tentar achar os erros do passado, mas vendo agora, eu até anotei uma frase que ele fala que ele contribuiu com muito lixo naquele aterro sanitário. Então, muitas vezes a gente está acabando, a gente acaba contribuindo para outra pessoa pecar, vamos dizer assim. E a gente acaba plantando esse sentimento ruim. E isso me lembra sobre o arrependimento, né? Porque o profeta, e sempre todos os profetas, mas o Russell Nelson, falando sobre arrependimento diário. E que nossas atitudes diárias, elas merecem que a gente possa analisar e realmente ter um inventário com o Senhor e poder receber revelação sobre as nossas atitudes. E que essa atitude vai mudar a nossa perspectiva. Que a gente não vai ficar, pequei hoje, eu vou pecar amanhã, vou pecar depois, vou acumular, final de semana eu me arrependo. Mas não, se acontece uma ação hoje, e eu sei que eu preciso me arrepender porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, e o Senhor já me mostrou que isso não foi legal, e eu me arrependo hoje, eu não vou... pelo menos vou tentar não repetir isso amanhã. Então, Jesus Cristo
E ter um relacionamento com Jesus Cristo é muito importante, porque quando a gente pensa que está preso ali ao pecado, a gente se desfaz da expiação e a gente se coloca como mais sábio do que o Senhor. E isso não é real, não é verdade. Nunca foi. Muito bom. Bom, meninas, parabéns aí pelos comentários. E gostaria até de convidar vocês aí também. Coloque seus comentários aí no Instagram, certo? Sobre esse tema, sobre transgressões passadas, que devemos realmente lembrarmos somente de hoje para frente, esquecer o nosso passado, né? E que isso, nosso passado não vai nos ajudar, né? Só pensar coisas ruins, então vamos pensar coisas boas. O processo de arrependimento é isso, é limpeza, né? Então, se estamos limpos hoje, por que queremos sujar cada vez mais? Então, vamos manter a limpeza. O Elder Anderson, em um dos parágrafos do próprio livro, ele fala um pouco mais sobre quando os pecados foram perdoados. Tanto que no trecho do livro tem assim: quando o pecado foi confessado e abandonado, seguimos adiante confiando no poder da expiação do Salvador. Então, olha que interessante, quando o pecado foi confessado e abandonado, seguimos adiante, confiando no poder da expiação do Salvador. Isso é um princípio muito claro, certo? E eu gostaria então de convidar a Gisele para ler para nós esse trecho do livro do Elder Anderson. Pastor? Que eu Você li? consegue ler? Eu consigo. A Clara vai ler. Alguém poderá perguntar: se eu confessei meu pecado e o abandonei, por que não consigo esquecê-lo? Por que ele permanece na minha mente e não me abandona? A memória de alguns pecados que são perdoados pode permanecer conosco, mas a dor, a tristeza, o remorso e a culpa desaparecerão. Mesmo que o Senhor prometa não mais lembrar de nossos pecados, é uma bênção para nós não esquecer completamente nossos erros passados, a fim de que nunca venhamos a repeti-los. Satanás tenta usar nossos velhos pecados contra nós, mas podemos vencer essas táticas traiçoeiras ao orarmos imediatamente com fé, agradecendo sinceramente ao Pai Celestial por seu Filho, e sua graça, sua misericórdia e seu perdão. As Escrituras nos exortam a vigiar e orar sempre, para que possamos sobrepujar Satanás e suas tentações. Então vamos aí para a pergunta, muito simples. O que o Elder Anderson ensinou que pode ajudar alguém que talvez se sinta incomodado com as lembranças de pecados passados? Eu acredito que ele ensinou pra gente que tudo vai ser redimido, vai desaparecer, né? E que para o Senhor nós devemos ficar tranquilos, porque muitas vezes nós ficamos nos preocupando: mas o Senhor, o que o Senhor vai pensar? E agora eu não sou mais tão puro, tão digno de estar perto do Pai Celestial, eu não devo me aproximar dele, eu não mereço nem estar perto. E isso é uma armadilha de Satanás. Então ele fala firmemente que para o Senhor tudo está bem, porém, nós não vamos ter, algumas vezes, algumas pessoas comuns, não vamos ter amnésia. Nós não vamos esquecer o que nós fizemos. Mas, e lembrar disso é um lembrete para que não volte a acontecer. Porém, nós já sabemos que com o Senhor estamos bem. E acho que esse é o que mais importa e muitas vezes é o que mais nos deixa numa situação de angústia. Sim, e pensar também que a gente não tá pensando celestial quando isso acontece, né? A gente tá pensando da forma mais humana possível. Porque a gente tá fazendo o que o Senhor não faz, que é lembrar das nossas transgressões. Mas, como a Clara falou, tudo que a gente lembra é justamente para não cometer esse erro novamente. Serve de aprendizado, de uma lição que já passou e que a gente pode aprender com isso. É interessante que ele deixa claro assim, dá algumas dicas, né, que é tão simples como oração, é verdade, uma leitura das Escrituras, certo? Então, tudo isso são coisas tão simples, nós precisamos estar fazendo. Quando nós lembramos de algo do passado, a gente precisa, peraí, preciso orar ao Senhor para que Ele possa tirar essas coisas, esses pensamentos ruins, né? E
Um outro princípio também diz o seguinte: se desejamos sinceramente nos arrepender, faremos uma restituição generosa por nossos pecados. Olha que interessante. Faremos uma restituição generosa. O que significa, né, fazer uma restituição generosa por nossos pecados? Isso quando nós estamos realmente querendo nos arrepender. Tô observando. Deixa eu pensar. Eu acho que muito sobre também sobre a nossa atitude, sobre a nossa vontade, né? E vai ter coisas, claro, que a gente não vai conseguir restituir, mas conversando com o Senhor e pensando sobre isso, eu acho que o Senhor ele vai encontrar formas que a gente vai conseguir restituir. E acho que isso é bastante para a gente poder ter essa visão de que um erro não é um fim. E que a gente pode estar ciente de que o Senhor ele conhece a situação e Ele vai prover um caminho para que possamos nos sentirmos bem com o arrependimento e aprender. Eu lembrei a restituição, acho que ela pode ser tanto no sentido de nós fizemos algo que pode ser consertado, fazer o conserto, se nós precisamos pedir desculpa, fazê-lo, mas também acho que quando nós pecamos, nós nos afastamos e criamos algum hábito ruim que nós precisamos retirar. E, querendo ou não, isso é algo que nós fazemos ao Senhor de uma certa forma, não somente a nós, quando nós erramos, quando nós pecamos. E nós podemos restituir isso colocando outras coisas no lugar, nos redimindo de uma forma que possa curar aquilo que nós fizemos, restituir mesmo, substituindo por um hábito melhor. Muito bom. Acho que aí já é o princípio, né? De realmente substituir por um hábito que não tínhamos costume, que é hábito bom. Isso faz todo sentido. Muito bom, Clara. Bom mesmo. Bom, vamos ler então os primeiros parágrafos do capítulo 20 do Dom Divino do Perdão, que vai nos abrir mais o nosso entendimento. Eu vou ler então o primeira apresentação, e depois a Clara leu o segundo, e aí a Gisele leu o terceiro. A gente vai ver se a gente consegue aí ajustar, tá, Gisele? Tá bom. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Então vamos lá. Algumas vezes fico desapontado com boas pessoas que reconhecem seus pecados. Tenho o desejo de confessá-los e abandoná-los, mas que demonstram pouca empatia por aqueles que foram magoados ou ofendidos. Mostrem isso claramente ou não. Percebi que seus sentimentos são: tudo bem, cometi um erro. Sinto muito. Vamos em frente com a vida. Infelizmente, eles conseguem revelar rejeição ao amigo chamado tristeza segundo Deus e o ressurgimento daquele terrível valentão, o orgulho. Em coisas mais simples, como levantar a voz com raiva, falar mal de alguém ou ser egoísta em uma decisão, o fato de dizer honesta e humildemente sinto muito e pedir perdão pode ser suficiente se as consequências não forem duradouras. Pode continuar? Algumas vezes fico. Opa, essa estava no anterior. Entretanto, o Senhor falou claramente que devemos restituir o quanto seja possível daquilo que se perdeu. Nos tempos do Velho Testamento, se você roubasse ou matasse o boi de alguém, deveria restituir 5 bois. Se roubasse ou matasse uma ovelha, a lei exigia que se restituísse 4 vezes mais. Esse poderoso princípio de restituir generosamente não foi eliminado com a lei mais elevada e santa do Senhor. Embora os pontos específicos não tenham sido detalhados, talvez para encorajar-nos a dar até mais do que seria requerido na lei de Moisés. O desejo de fazer uma restituição generosa àqueles que foram magoados ou tratados injustamente pelo nosso pecado
revela nossa sincera intenção e determinação de nos arrependermos e de recebermos o perdão. Ao procurarmos tanto quanto seja possível restituir aquilo que foi perdido, se tivermos roubado algo, tratamos de repor ou pagar. Se tivermos mentido e essa mentira houver causado danos a alguém mais, fazemos tudo o que podemos para restituir o que tomamos. A tentativa de fazer o melhor que pudermos para restaurar aqueles que foram prejudicados por causa de nossos pecados e erros requer muita mansidão e humildade. Não tratamos de restaurar apenas aquelas coisas que possamos reparar ou compensar fisicamente, mas também fazer reparação pela angústia espiritual, emocional ou social que nossos pecados possam ter ocasionado. Certo. Então, o que é uma restituição generosa significa para você, de acordo com o que nós acabamos de ver aí? Seria a ideia de que aquilo que foi feito e a quem nós ferimos, nós devemos de fato, vamos dizer assim, ressarcir os danos. E devemos ressarcir isso, dependendo do que tenha sido, né? Em uma condição generosa de dar mais do que aquilo que tiramos, vamos colocar dessa forma. Bom, Eu gosto que ela fala não só fisicamente, né? Então, às vezes a gente. Ele colocou um ponto sobre o social. Então, volta ali um pouco no que a gente falou sobre falar algo de nós para alguém que conhecemos e essa outra pessoa ela pode, sem querer ou com intenção, compartilhar essas atividades que aconteceram antes com o intuito de prejudicar. Então, perceber que não só fisicamente, mas socialmente, emocionalmente, nós estamos aqui na Terra, estamos vulneráveis, a gente pode causar dano a alguém com intenção ou sem intenção. E quando a gente tem o desejo de ressarcir, mostra muito sobre como nós estamos tentando. Então, tentar já é um grande passo. muito bom. Uma coisa interessante, nós podemos ver assim grandes exemplos nas escrituras sobre o processo do arrependimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve uma vigorosa mudança e uma das coisas que ele podia como ressarcir tudo isso que ele fez de um ruim foi servir ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força, né? Ele não pensava mais nele. Ele substituiu totalmente os hábitos, né? Exatamente, ele teve uma substituição dos hábitos assim, totalmente. Aí vamos lá também, Almo Filho, do livro de Mórmon, né? Também teve uma experiência e mudou totalmente sua vida, certo? A Moleque também estava ali tranquilo, pecando assim, mas era um pecado mais brando. De repente, o Senhor, olha, você tem que servir missão. Chegou a receber o profeta, a alma, e os dois começaram a pregar o evangelho. Né? Vemos aí o Zézaro também, outro processo de arrependimento. Então, assim, nós temos muitos exemplos, né, de líderes das escrituras que tiveram o processo de arrependimento, passaram por um processo de arrependimento e ressarciram através do serviço, através de mudança de hábitos, certo? Então, tudo isso, eu gostaria até de aproveitar, ler Alma 15. Deixa eu buscar aqui, que eu não tinha me planejado para ler Alma 15, mas como tudo é ao vivo, né? Alma 15. Alma 15, 11 e 12. Posso? Por favor. E tendo a alma dito estas palavras, Zézeron deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E isto se deu para o grande espanto de todo o povo. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a terra de Sidom. E a alma batizou Zézeron para o Senhor. E ele começou, daquele dia em diante, a pregar ao povo. Vocês começam a perceber assim o que aconteceu com esses líderes depois que eles tiveram o processo do arrependimento? O que foi que eles fizeram em seguida? Buscaram oportunidades para servir.
Exatamente. Esqueceram de si mesmo e foram servir. O apóstolo Paulo foi a mesma coisa. Ele esqueceu de si mesmo e serviu. Se não um apóstolo do Senhor. Alma, o filho, a mesma coisa. E os filhos de Mosias também, nem se fala também, né? Mesma coisa. Então, até o convite eu faço a cada um de vocês, a cada um de nós, na verdade, né? Todo o processo de arrependimento, para que nós possamos ressarcir o que nós fizemos de errado, precisamos servir de todo o coração, poder, mente e força. E isso é porque nós vamos demonstrar gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Porque Cristo, quando ele expiou pelos nossos pecados, ele suou gota de sangue, sentiu dores, sentiu tudo que ele podia sentir naquele momento por nós. E a única forma é através do serviço. É por isso que nós servimos o Senhor de todo o coração, poder, mente e força. Algum comentário aí sobre esse momento agora? Acho que é muito importante lembrar sobre o serviço e como realmente quando a gente serve as outras pessoas é mais fácil amar as outras pessoas. Isso faz sentido para vocês? O serviço? Com Sim. certeza. Sim, acho que faz sentido também, porque nós, de várias formas, mas também nós podemos nos ocupar também, nos restituir, e é uma forma, eu acho, também dessa sensação, ela ser tirada da nossa mente, porque a nossa mente, ela vai nos lembrar muitas vezes daquilo que fizemos, e acredito que ela vai nos colocar nesse estado de sentirmos culpa, de acharmos que nada mais tem jeito, e quando nós estamos perto do Pai Celestial servindo, se torna diferente, porque nós conseguimos sentir, eu estou sendo útil para o Pai Celestial, eu estou ajudando. Se eu estou fazendo tudo isso, então eu sou digna de estar ao lado dele, de estar perto dele. E acho que isso é uma coisa que ajuda também. Muito importante. O serviço ele sempre vem acompanhado de vários outros atributos de Jesus Cristo, né? Então, um ato de servir vai nos ajudar a desenvolver a paciência, a caridade, a empatia e ver os filhos do Senhor como eles são importantes e ver a nós mesmos, né, como mensageiros, como discípulos de Jesus Cristo e ver o potencial que cada um dos filhos do Senhor tem. Então, acho incrível a oportunidade que a gente tem na igreja de servir, né? Então, todo momento a gente está servindo, aqui no instituto, na nossa aula, no templo. Então, eu vejo que o serviço ele nos aproxima muito do Senhor e nos faz, pelo menos para mim, me faz querer ser melhor, para que eu possa servir melhor. Então, isso me ajuda muito, de verdade. Ok, muito bom. Agora, um outro trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês do livro do Eldense diz o seguinte: o arrependimento significa bem mais do que dizer sinto muito. Não pode haver dissimulação ou fingimento quando se procura fazer restituição. Para alguns pecados, a única forma de fazer restituição pode vir pelo fato de abençoar a vida de outras pessoas e ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar sua bondade e graças a outros. O presidente Russell M. Nelson disse recentemente: ministrar significa seguir suas impressões de ajudar alguém a sentir o amor do Salvador em sua vida. Trabalhar para fortalecer a fé que outras pessoas têm no Senhor Jesus Cristo pode ser o mais presente de restituição que podemos dar a Ele, com a consciência de que seremos eternamente servos inúteis. Então, por mais que nós façamos nossa parte, por mais que doamos a nossa parte, mesmo assim ainda não vamos ser tão perfeitos como Ele quer que nós sejamos. Mas realmente, moças, o serviço ele é essencial para que nós possamos fazer uma boa restituição generosa ao Senhor. O Elder Peck, ele diz o seguinte: restaurar o que não se pode restaurar, curar a ferida que não se pode curar, consertar o que se estragou e não pode ser consertado
é o propósito do sacrifício expiatório de Cristo. Quando o desejo é forte e se está disposto a pagar, o último sentiu, a lei da restituição é suspensa. Sua obrigação é transferida para o Senhor. Ele saldará suas dívidas. Presente bode que peca. Então, nós não iremos conseguir fazer tudo isso sozinhos. Não adianta dizer, eu mesmo faço meu processo de arrependimento. Não existe. Porque, como ele deixou muito claro, restaurar não se pode restaurar, curar a ferida que não se pode curar. Então, quando nós passamos por algum desafio, alguma tristeza, nós precisamos realmente buscar ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força. E é o mínimo que Ele pede que façamos, né? Um outro princípio que eu gosto muito, quando ele fala assim, Deus tem poder para nos consolar, curar e trazer paz quando somos prejudicados por outras pessoas. Todos nós já fomos prejudicados por muitas pessoas. Todos nós. Não tem um ser que nunca foi prejudicado. Eu mesmo já passei por várias situações. Então, uma coisa que é muito importante nós sabermos é que o Senhor ele vai nos ajudar a vencer por tudo isso. Né? E aí, então, eu gostaria até de convidar vocês, jovens, né? Todos que estão nos acompanhando, né? A fazer também esse esforço para buscar sermos mais próximos do Senhor. E eu gostaria novamente de ler outro trecho aqui do Elder Anderson. Na verdade, eu gostaria de convidar a Clara para ler para nós, que vai estar aí na tela. Eu vou ler e depois você lê a segunda parte. Bom, Já. Talvez você nunca receba um reconhecimento, um sincero pedido de desculpas, uma humilde demonstração de remorso ou uma tentativa de fazer restituição da pessoa que lhe ofendeu ou magoou. Se essa for sua situação, tenha certeza de que o maior conforto ou paz que jamais receberá virá do fato de confiar no poder de cura de Deus. Se você for a Ele, seu amor poderá cobrir e curar suas feridas, não importa quão profundas ou antigas possam ser. pode ler o próximo? Eu? É Gisele. Para aqueles que foram abusados sexualmente ou de quem se tirou proveito injustamente, permita-me dizer-lhes que Deus os ama de tal maneira que eu mal consigo expressar. Aos olhos de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, a castidade e a virtude nunca poderão ser tiradas de você pelo terrível abuso de alguém e pela violação do corpo que lhes foi dado por Deus. A castidade e a virtude são qualidades espirituais determinadas por nossas próprias escolhas e prezadas por Deus. Ninguém pode roubá-las ou tirá-las de você. Aqueles que tenham tentado fazê-lo pagarão um preço terrível por sua iniquidade. Quando chegarem à constatação espiritual daquilo que de fato fizeram, nesta vida ou na próxima, terão que suportar o fardo de seus pecados. Essa aqui é uma parte muito sensível, né? Quando se trata sobre abuso sexual, tanto rapazes como moças. Às vezes pensa assim, só acontece com moças. Também acontece com moças, mas também acontece com rapazes. Só que os rapazes são, assim, pouco falado, porque isso às vezes nem chega, essas informações. Então, isso é muito delicado, porque as pessoas ela vai saber, ela vai sentir, ela vai lembrar de tudo isso, entendeu? Mas a gente precisa entender que existe esse processo do arrependimento, da mágoa, precisa relatar às autoridades, né? Tanto a polícia como a igreja, para que possam tomar as devidas providências.
Mas o que ele está querendo nos deixar muito claro aqui, que nós precisamos buscar o amor de Deus nesse momento, né? Porque são coisas que nós vamos lembrar, tem jeito, nós vamos lembrar. E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele vai fazer com que nós possamos estar com o nosso coração brando, nosso coração vai estar mais calmo, tudo isso, porque ele falou que a castidade e a virtude nunca poderão ser tiradas de nós. Por mais que tudo isso que aconteceu, você nunca vai permitir isso que tire de nós. E ele fala assim que o sofrimento deles será enorme, dessas pessoas que fizeram. Disse Jesus, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, que fosse lançado no mar. Então, é o que vai acontecer com esse tipo de pessoas. Eles vão ter o processo de arrependimento deles, eles vão ter, mas vai ser muito mais duro para eles. E nós vamos precisar passar por esses momentos, né, de reconciliação com o Senhor. E isso mexe com todo mundo, né? Às vezes com um pai de família que fala, não, se isso acontecer com meu filho, com minha filha, o outro vai morrer. Porque nós somos homens naturais, todos nós. Só que nós precisamos entender que nós também somos cristãos. E nós precisamos nos preparar para voltar para o Pai Celestial. E eu sou muito grato mesmo, por saber que o amor do Pai Celestial ele nos proporciona e nos dá o poder para nos consolar, nos curar, nos trazer paz. E tudo isso é o que ele nos promete. Se nós formos prejudicados por alguém, o Senhor vai propor isso para nós. E como tudo que é bom dura pouco, sempre fala assim, Poxa vida. mas gostaríamos então de fazer nossas considerações finais, tudo que nós aprendemos agora. E quem poderia então fechar com chave de ouro aí? Quem começa, na verdade? As duas vão fechar com chave de ouro, mas quem começa? Eu posso começar. Pode ser? Essa aula ela me tocou bastante, especialmente essa última parte, porque acho que não tem como a gente não falar sobre isso e se sentir tocada de certa forma. E como o Senhor, ele é um pai amoroso, e que ele reconhece todos os seus filhos, e ele nunca vai nos abandonar. Então, quando acontece algo assim, a gente pode ter tendência a pensar por que isso está acontecendo comigo, alguma coisa do tipo. E, como a gente sabe, a gente não vai ter resposta para muitas perguntas. Mas a gente pode sempre saber que o Senhor, ele está ciente de todas as nossas questões. E nós podemos sempre recorrer a Ele, que Ele vai sempre estar de braços abertos. E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para que possamos ter vida em abundância. E a vida em abundância só acontece quando a gente deixa o nosso homem natural de lado e que a gente possa, e quando a gente pode realmente olhar para o Senhor e ter os nossos olhos fitos nele e se agarrar àquela esperança de que nós não viemos somente para esse mundo, somente para viver essa vida, mas que todos nós temos uma perspectiva eterna e que nós fomos feitos para a eternidade. Então, que possamos lembrar sobre esses ensinamentos, lembrar sobre a expiação, que possamos realmente lembrar que fomos feitos para sermos felizes e que o pecado é totalmente diferente disso. O pecado traz condenação, traz angústia, mas a verdadeira felicidade vem do Senhor. E eu queria compartilhar isso em nome de Jesus Cristo também. Amém. Muito obrigado.
Bom, eu acho que de tudo, aprender que o processo do arrependimento ele é algo que ele é necessário, porém ao mesmo tempo é algo que vai nos trazer alegria. Eu lembrei uma vez, eu não consigo lembrar agora direito qual deles me falou, mas eu me recordo agora que teve um bispo que uma vez ele falou que Cristo já havia sido crucificado para que nós não tivéssemos para que nós não passássemos pelo mesmo. Então nós não podíamos nos crucificar pelas coisas que aconteciam. Nós devemos passar sim por esse momento e sentir a tristeza perante Deus, mas devemos nos lembrar que a expiação ela existe, que ela é real para todos. E todas as vezes que a gente escuta isso, muitas vezes nós pensamos todos, todo mundo que faz coisa boa, todo mundo que tá na regra, porque a gente não tá aí, isso não é verdade. Devemos nos lembrar que todos incluem literalmente cada um de nós. E saber que quanto mais nos aproximamos do Salvador, mais nós vamos nos ser enchidos de cura, ser enchidos de amor, de tudo aquilo que é bom, porque o Pai Celestial lhe propõe isso. Isso também vai vir através do serviço. Muito bom, muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Clara. É, eu gostaria, então, a gente tem falado muito aí sobre restituição generosa, né? Quando nós pecamos, com esse tema tão sensível sobre abuso, né? O Elder Ederson, ele fala assim que nunca ignore a restituição generosa que pode fazer, o sofrimento que pode amenizar, mesmo que seja impossível restaurar o amor, a pureza, a virtude, a confiança e o respeito sem a intervenção do Senhor. No caso de pecados e traições graves, as restituições não serão de rápida ou fácil resolução. E uma das restituições que podemos fazer quando isso acontece é ajudar aquelas pessoas que não precisam passar por isso também. Existem pessoas guerreiras que eu já vi, alguns depoimentos, né, de que foram abusados, e a força que elas tiveram foi ajudar a outras pessoas a não passarem por isso também. Ou se passaram, ajudar da forma como se livrar de todo esse sentimento ruim que aconteceu, né, durante aquele momento. Então, isso são restituições generosas que podemos fazer. Eu não sei como seria essa dor de uma pessoa que passou por isso, mas só gostaria de informar que o Pai Celestial tem sim um amor por cada um de vocês, por cada um de nós. Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai querer que nós possamos segui-lo de todo o coração, poder, mente e força. E caso você está passando por isso, não se existe a buscar ajuda das autoridades. Seja autoridade religiosa, seja autoridade também civil. Eu nunca ache que você não pode ser ajudada. Pelo contrário, você precisa ser ajudada. E muito mais do que isso também, um dos processos também de sua restituição é buscar ajuda psicológica. Existe, o Senhor ele proporciona isso. Muitas pessoas falam assim, eu não vou precisar de psicólogo, de um psiquiatra. Eu tenho um Senhor. Muito bom. Temos o Senhor que faz isso por nós. Mas o Senhor preparou essas pessoas para usar técnicas para nos ajudar a vencer esses abusos que nós passamos como no passado. Bom, meus amigos, minhas amigas, quero realmente agradecer pelo tempo de vocês, por esse momento que tivemos aqui com a Gisele, Clara. Como eu falei para vocês, elas entregaram tudo para esse podcast. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria então de convidar vocês para nossa próxima semana, para o nosso podcast. E ó,
vou já falando algum spoiler do nosso último podcast desse ano. Nosso último episódio. Será com todos os convidados. O episódio 15 vai ser com todos os convidados, além de vocês também, A ó. gente vai voltar. Então são os 14 convidados que estiveram aqui conosco, vão participar no último episódio, que vai ser maravilhoso. Mas também se prepare para a semana que vem, para o nosso próximo podcast Pode Falar. Então, até mais e nos veremos durante a semana nas aulas do Instituto e também online, virtual, presencial. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.